Olá a todos, aqui é a professora Lidiane Salvatierra e hoje a gente vai falar sobre como escrever o resumo abstract do seu artigo. Ou melhor, o que você precisa incluir exatamente no resumo do seu artigo. Então vamos lembrar antes quais são os objetivos do resumo. Por que é que a gente inclui um resumo em um artigo? Primeiro, porque ele é a segunda coisa que alguém lê no seu artigo. A primeira vai sempre ser o título, em seguida o resumo. O resumo, junto com o título, vão ajudar aquele leitor a decidir se ele vai prosseguir com a leitura do artigo completo ou não. Então, o seu resumo ele vai ter a função de informar ao leitor as principais partes do seu artigo para ele ter uma noção do que aconteceu naquela pesquisa, qual foi o objetivo, qual foi o resultado, qual foi o método utilizado. Então, primeiramente, o resumo ele vai servir para seduzir aquele leitor, para ele ver se ele vai continuar lendo, para ele saber se aquela pesquisa pode ser importante para o referencial teórico dele, para o estudo dele. E em seguida, é uma maneira rápida do leitor encontrar todas as informações principais com relação a todas as partes do seu artigo. Então, o resumo ele serve para sumarizar todas as partes e a gente vai ver quais são essas partes logo em seguida. Então, ele vai servir para resumir todas as partes do seu artigo. É importante que antes de você começar a escrever o seu resumo, você vai olhar na revista que você pretende submeter o seu artigo, qual é a instrução com relação ao seu resumo, ou seja, quais são as diretrizes para confeccionar o seu resumo, como é que a revista quer o seu resumo. Então, o que é que essa revista vai falar para você? Vai falar para você o número mínimo e máximo de letras ou palavras, o que é mais comum, que tem que conter no seu artigo. Se esse artigo vai ter um resumo do tipo estruturado ou não estruturado, e a gente vai ver logo em seguida qual é a diferença desses dois formatos e qual é a formatação geral, qual é o tamanho da letra, qual é o tipo da fonte que você vai usar e outras coisas assim. Agora a gente vai ver rapidamente a diferença entre o resumo estruturado e o resumo não estruturado. A diferença é muito simples. Aqui a gente está vendo um exemplo de resumo estruturado. Vocês estão vendo ali na setinha vermelha a indicação do início do resumo. E esse resumo todo, ele é composto por tópicos específicos. Então, cada setinha azul indica para você um tópico do seu artigo. Então, dentro do seu resumo, no tópico Introdução, você vai ter uma mini sumarização sobre o resumo do seu artigo, com relação apenas à introdução. O próximo tópico desse resumo é o objetivo, então ele também vai trazer o objetivo do seu artigo. Em seguida, do método, e você vai novamente fazer um resumo sobre o que está lá no corpo inteiro do seu artigo, onde você apresenta um método completo e mais detalhado. Dentro do resumo, você vai apresentar a parte dos resultados, também da mesma forma, uma forma mais concisa, mostrando os principais tópicos do resultado, e você finaliza dentro do seu resumo com um resumo sobre a conclusão. Ou seja, no resumo estruturado, você tem os mesmos tópicos que aparecem no corpo do seu artigo completo, só que agora, em cada tópico, você vai ter um mini resumo sobre este mesmo tópico. E o resumo não estruturado, ele é o mais comum, é aquele resumo direto, então a gente não tem o resumo dividido em tópicos. Porém, todos os resumos, quer que seja estruturado ou não estruturado, eles precisam conter exatamente 5 seções.
ou seja, 5 tópicos devem ser abordados dentro do resumo. Então, quais são as 5 seções que precisam conter no resumo do seu artigo científico? Essas 5 seções são a motivação, o problema, o método, os resultados e a conclusão. A gente vai agora passar por cada uma dessa seção para explicar melhor qual é o objetivo de cada um desse tópico dentro do seu resumo. E como o objetivo desse vídeo é ajudar você a construir o seu resumo de artigo, vamos imaginar então que a gente vai fazer o resumo de um artigo intitulado A Percepção dos Brasileiros sobre a Importância da Educação Ambiental. À medida que eu for passando em cada seção, a gente vai construir o nosso resumo em cima desse título. Começando então pela primeira seção, motivação. Nesse tópico, você precisa deixar claro o que é que motivou você a realizar aquela pesquisa. Aqui você ainda não vai falar do seu objetivo, você vai falar antes do seu objetivo, você vai falar sobre a ideia geral que te levou a fazer a pergunta da sua pesquisa. Aqui você também pode falar claramente da relevância daquela proposta para a sua área de pesquisa ou para a ciência de forma geral. Então, indo lá na nossa proposta de artigo hipotético, que seria intitulado A Percepção dos Brasileiros sobre a Importância da Educação Ambiental, como é que eu posso iniciar o meu resumo, iniciar a minha seção motivação? Eu posso escrever o seguinte: a educação ambiental tem como importante objetivo formar cidadãos que compreendem os conceitos relacionados com o meio ambiente, sustentabilidade, preservação e conservação. Porém, esse tema é ainda pouco abordado dentro da sociedade brasileira devido à falta de valorização da educação ambiental. Então aqui eu apresento para vocês um conceito de educação ambiental, que é o tema central da minha pesquisa, e já dou uma outra informação importante, que essa educação ambiental dentro da sociedade brasileira, dentro do Brasil, é pouco valorizada. E é essa segunda informação que vai motivar a minha pergunta. Então aqui, na minha primeira seção, eu faço ela com apenas 2 frases. Esse aqui é um exemplo meu, tá? Você pode fazer com menos ou com um pouco mais. Nessas minhas 2 frases eu tenho o seguinte: na primeira frase eu situo o leitor, eu falo que é educação ambiental e eu apresento o conceito caso ele não saiba. E a segunda frase eu uso ela para explicar a minha motivação. A minha motivação aqui então é que a educação ambiental no Brasil é pouco valorizada. Partindo então para a segunda seção, agora é o momento de falar do problema, ou seja, mostrar para o leitor, deixar claro para o leitor o que é que a nossa pesquisa tentou resolver ou descobrir, ou seja, qual foi a pergunta ou as perguntas principais do seu trabalho. E aqui você pode ser bem direto e claro. Voltando para a construção do nosso resumo, toda essa parte em branco é relacionada à nossa primeira seção, a seção motivação, e agora a gente incluiu uma parte em amarelo que está relacionada ao nosso problema. Então a gente pode incluir o nosso problema aqui de uma forma literalmente simples, direta e clara. Eu posso escrever, portanto, dessa forma, o objetivo do presente estudo foi conhecer as percepções dos brasileiros sobre a importância da educação ambiental. E aqui então fica uma dica: você pode sempre iniciar essa parte no seu resumo escrevendo: o objetivo do presente estudo foi. E aí você completa então com o objetivo específico. Você não precisa elaborar tanto essa parte. É fundamental que ela seja direta. Isso facilita com que o leitor identifique rapidamente qual foi o objetivo claro da sua pesquisa. A terceira seção, que é o método,
Você vai escrever então agora o que e como você fez para levantar os dados e ou obter as respostas para a sua pergunta, né? Então aqui é muito importante você entender que às vezes a gente faz um método que envolve muita coisa, né? Então o nosso método acaba sendo muito grande, com muitos detalhes, muito descritivo. No resumo, se você tem uma grande quantidade de informação no método, você vai colocar apenas os principais pontos para a pessoa entender o que você utilizou. Então você vai colocar só o principal método, né? Ou alguma outra informação importante. Voltando então para o nosso resumo, a gente pode escrever o seguinte: para tanto, realizou-se um estudo quali-quantitativo, cuja coleta de dados ocorreu através da aplicação de questionário estruturado com a participação de 10.000 respondentes de todos os estados brasileiros. Os dados foram analisados através da técnica categorial de análise de conteúdo de Bardan. Então veja que aqui eu trouxe várias informações resumidas com relação ao método que eu utilizei. Eu falo que é um estudo quali-quantitativo, eu falo da coleta de dados, que foi a aplicação de questionário. Eu explico, rapidamente que o questionário é estruturado, ou seja, é um questionário fechado, e que esse questionário foi respondido por 10.000 pessoas de todos os estados brasileiros. E eu ainda cito que eu analisei os dados a partir de uma técnica específica. Então aqui eu não descrevo a técnica, eu só simplesmente cito ela porque é importante. Então aqui eu tenho um exemplo de método bem resumido. A penúltima seção, que fala dos resultados, você precisa novamente apresentar apenas os principais resultados. A gente sabe que o resultado, juntamente com a discussão, é a parte maior do nosso artigo, né? Então, com isso, a gente não vai conseguir apresentar tudo no resumo. Então, a gente vai ter que selecionar o principal resultado. E como é que a gente faz isso? A gente busca responder a pergunta da pesquisa de uma forma bem clara e bem resumida. Então, como é que a gente pode fazer isso usando o exemplo que a gente está fazendo? No meu resultado aqui, eu posso escrever o seguinte: como resultado, foi identificado que 85% dos participantes desconhecem a importância da educação ambiental e a maioria não soube conceituar essa temática. Veja que o meu problema, a minha pergunta foi conhecer as percepções dos brasileiros sobre a importância da educação ambiental. Agora, no meu resultado, eu digo: foi identificado que 85% dos participantes desconhecem a importância da educação ambiental. Então, eu respondo com o meu resultado exatamente o que eu apresento de dúvida no meu objetivo. Eu queria saber se os brasileiros sabem da importância da educação ambiental. No meu resultado, eu já digo: 85% dos participantes da pesquisa não sabiam da importância. Como última seção, nós temos a conclusão. Agora, então, nós vamos identificar o que o resultado dentro do contexto da nossa pesquisa significa. Então, na conclusão, é o fechamento de tudo que foi observado na pesquisa. Então, aqui você pode incluir várias coisas. Você pode incluir uma frase que explica o significado direto do resultado que você acabou de apresentar. Você também pode incluir a citação de perguntas que surgiram a partir da sua pesquisa. Você pode falar sobre os próximos passos, você pode apontar algumas soluções para o problema que você investigou ou para outros que foram encontrados ao longo do caminho. Então aqui é literalmente o fechamento da sua pesquisa. Para fechar então o nosso resumo, eu posso concluir da seguinte forma: pode-se concluir que a falta de conhecimento da população em geral sobre as práticas da educação ambiental refletem na sua desvalorização. Finalmente, a pesquisa identificou a necessidade de ações de conscientização sobre educação ambiental como forma de dirimir a problemática na sociedade brasileira. Então, eu tenho duas frases aqui como conclusão. A minha primeira, ela explica o que meu resultado apontou, que
a sociedade brasileira não conhece a importância da educação ambiental. Por causa disso, existe essa desvalorização. E embaixo, na segunda frase, eu dou uma saída. Eu falo que a gente precisa apresentar ações, atividades de conscientização sobre o que é a educação ambiental para a gente diminuir essa problemática de desvalorização. Então, com isso, a gente concluiu o nosso resumo. Agora, para a gente finalizar, veja algumas informações muito importantes. Primeiro, resumo não tem referência, não tem citação. Então, não tem que colocar autor e ano em nenhum momento, tá? Outra coisa importante, o resumo é a última coisa que a gente escreve no artigo. A gente precisa ter o artigo completamente finalizado para a gente conseguir fazer um resumo correto. Busque sempre manter a ordem das seções no seu resumo. Se você mudar alguma coisa de ordem, fica difícil para o leitor compreender e o seu resumo acaba ficando errado. E o mais importante de tudo, o seu resumo ele precisa ser original, você precisa realmente escrever ele. Não é para você ir na introdução do seu artigo, pegar uma frase e colar no seu resumo. Ir no método ou na metodologia, pegar uma frase e colar no seu resumo. Isso está errado. Você precisa escrever o resumo, ele precisa ser original. E após você escrever o seu resumo na sua língua, em português, você vai passar então para a escrita do abstract em inglês e também ou para a outra língua que a revista ou periódico pede. A gente sabe que revistas em inglês pedem o abstract e normalmente mais um resumo em uma outra língua. E muitas revistas em português solicitam o resumo em português, o abstract em inglês e o resumo em espanhol. Então, algumas revistas vão solicitar para vocês 3 versões do seu resumo, em 3 línguas diferentes. Então, eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.